Olá, pessoal! Tá. Estamos aqui, mais um episódio do Pontescast Mel. A gente vai falar um pouquinho de superação, de inspiração, de empreendedorismo e o mais importante de pontes e conexões. Então, aqui conosco hoje, a fantástica minha amiga Pati Leivas. Pati, tudo bem? Obrigada pelo convite, um prazer imenso recebê-la aqui. Mel, eu que agradeço. Conexões de tempos, quando são retomadas, é porque realmente elas criaram vínculos verdadeiros, né? Eu acho que a gente tá se encontrando virtualmente, né? É um motivo para a gente ter que se ver pessoalmente daqui a pouco. Ah, com certeza, vem pra cá, gente. E a Pati, obrigada de coração. A Pati é o seguinte, pessoal, a Pati eu a conheci também através de pontes e conexões, né, Pati? Amigo de um Exato. amigo. E ela é uma estrela, ela é estrela do mundo de eventos, né? Como vocês podem reparar, gaúcha, né? Com esse sotaque todo, impossível não falar que ela é gaúcha, influencer, se reinventa totalmente. Isso é incrível, Paty. Você assim, eu realmente esse convite foi porque eu te acho uma empreendedora nata e toda uma carreira aí fantástica na área de eventos. Mas obrigada, e a gente pode começar aqui batendo o nosso papo, porque eu acho que vale a pena para quem não te conhece, além de cara já saber que você é gaúcha, para que Mas todos se bah, inspirem. Mabá, olha só, para que todos se inspirem. Conta um pouquinho aqui para gente da sua trajetória, Paty, assim, na área de eventos e toda essa carreira que você construiu. E uma coisa que eu queria muito saber, porque né, eu acabo te acompanhando aí no Instagram, mas a gente nunca conversa muito assim, muito pouco. Eu queria saber como foi você lidar com toda essa realidade de pandemia, né, e transformar todo esse ambiente de negócios aí. pois, vamos lá. Mel, primeiro, assim, a minha trajetória de trabalho, de carreira, ela é um tanto quanto orgânica, vamos dizer, porque eu sempre gostei de pessoas, eu sempre gostei de estar no meio de pessoas, apesar de ser filha única. Eu era aquela criança que chorava para ir embora do colégio, eu queria ser a última a sair da escolinha. Pouco Né? extrovertida. Até assim, eu acho que essa coisa, né, do falastrona e do gostar de ouvir as pessoas também, e gostar muito das histórias das pessoas, eu acho que a gente tem isso em comum, né, batemos muito isso, assim, tu gosta de saber das pessoas, tu é uma ótima ouvinte, então eu também me colocava nesse lugar, assim, mas fui estudar direito, porque efetivamente na época, né, isso quase 30 anos atrás, quando eu fui escolher uma profissão, não existiam muitas coisas razoáveis, assim, eu podia ter feito relações públicas, mas eu não via como uma carreira, assim, que eu fosse empreender, ou não pensava nisso na época de faculdade, né, e quando fui escolher, vamos lá, bota um xizinho aqui em Direito, e fiz faculdade de Direito, e me formei na faculdade de Direito, e a faculdade de Direito serviu muito para que eu aumentasse as minhas relações, inclusive, a brincadeira depois era que a faculdade de Direito me deu um excelente mailing, né? Só que nós somos de uma época analógica, né? Nós viemos Total. assim, temos mais de 40, então viemos de uma época em que as relações elas realmente elas existiam no pessoal. Nós conhecíamos as pessoas, nós víamos, encontrávamos as pessoas. E a gente só podia dizer que a gente conhecia alguém quando a gente já tinha, no mínimo, o telefone, que era o telefone fixo da criatura, né? Porque nem celular naquela época tinha. Então, tu muitas vezes falava antes com o pai, antes com a mãe, eram relações mais profundas, mais difíceis, talvez, de começar, né? Mas quando começava, engrenava. Então, efetivamente, eu cultivei muitos amigos nessa primeira fase da vida. E esses amigos depois viraram adultos e, felizmente, a grande maioria é muito bem sucedido. Então, esses adultos bem-sucedidos acabaram sendo parceiros para novos negócios. Quando eu me formei na faculdade de Jovens ITA, assim, com 23, aí diplominha lá na mão, mas não queria nada com direito. Nessa época eu já tinha amigos
que tinham balada aqui em Porto Alegre. Então, eles eram donos das boates mais legais. E eu... Boates, Pati, boates, é para falar que tem mais de Boate. 40 aí, ó. Boate é uma coisa bem anos Mas tudo 80, bem, 90. continua com os amigos da boate, eu não aguentei essa. Eu não aguentei essa piada. E assim, tinham então as boates, né, as baladas, os restaurantes bacanas, enfim, eles tinham, né, esses amigos, como eu disse para ti, né, empreenderam, os amigos lá da juventude, empreenderam, ficaram bem-sucedidos e começaram a ter os seus negócios. E eu comecei a querer trabalhar com esses negócios, e por ter uma relação de amizade, chegava e dizia, então tá, eu vou trabalhar, vou levar gente para tua boate, para tua balada, e aí isso se criou assim de uma forma muito, usando a palavra de novo, orgânica. Eu não mirei lá, olha, eu quero ser uma RP, uma Foi promoter, rolando. uma... Foi rolando e foi funcionando, e obviamente né, essa vontade de estar no meio das pessoas me ajudava muito nisso. Então eu comecei a minha vida fazendo lista de convidados para baladas e restaurantes bacanas, enfim. Aí, rapidamente, o complemento surgiu, né? As pessoas que vão para a noite, elas, principalmente a mulherada, ela quer roupa nova, ela quer sapato. Bom, então se a Paty tem esse monte de amigas que ela leva para as baladas, essas amigas também podem vir na minha loja. Começaram a pensar os amigos que empreenderam na área do varejo. E eu comecei a fazer listas para as lojas. Então, aí comecei a criar eventinhos assim, vamos fazer um grupinho aqui, um grupinho ali. Nessa época já estavam surgindo os blogs. Eu fui a primeira pessoa no Rio Grande do Sul a fazer um evento name-righted por blogueiras, né? Então, assim, eu chamei 3 blogueiras, na época não tinha Instagram, tá, fia? A gente estava, sei lá, eu no Facebook, olhe lá, né? Viúvas do Orkut ainda, assim. O Orkut, o Orkut. A raiz de tudo, né? Mas, assim, eram outras formas de movimento, né? De conexão, de divulgação. E então, eu sempre ligada. Tenho uma amiga, uma grande amiga minha, que há quase 20 anos mora em São Paulo, então também ia muito para aí, tinha alguns rescaldos de coisas, de pessoas que estavam fazendo coisas diferentes aí, trazia para cá. Então, lançava coisas diferentes. Só para te dar um exemplo, uma vez eu fiz um lançamento de uma loja de gravatas aqui em Porto Alegre, e eu trouxe um carregamento daquela pipoca, que eu nem sei se existe mais hoje em dia em São Paulo, a Pipó, que era uma lata lindíssima, assim, toda com um design italiano. Enfim, eu trouxe, assim, 120 latas de pipoca de São Paulo para trazer para Porto Alegre, porque eu queria coisas diferentes, sabe? Então, esse olhar, assim, um pouco mais aberto também me fez começar a aparecer aqui nesse meio, ó, aquela guria lá faz umas coisas legais, diferentes. Então, aí os eventos que eu fazia, né, as proposições que eu comecei a fazer, não eram mais só para os amigos. E, efetivamente, nesse momento, começaram a surgir clientes que, ou por indicação, ou por verem o que eu estava fazendo, né, por terem contato com alguma coisa diferente, diziam, eu também te quero na minha loja, eu também te quero no meu restaurante. E assim foi indo. E o fórum foi ficando, né? Você foi desencanando de ser advogada. Não, total, na real, eu nunca advoguei, tá? Eu nunca eu nunca fiz a prova da OAB, eu tirei o diploma, aliás, eu não tirei, ficou lá na PUC, inclusive, está lá até hoje, mas eu me formei para, né, na época, meu pai era vivo ainda, minha mãe é até hoje, mas, né, assim, para dizer, fiz, tá? Não encham o meu saco. Se for presa, tem cela especial. E que era uma coisa realmente muito da nossa época, né, de ter que fazer uma faculdade. Então fiz, me formei, estava lá garantido. Minha mãe quase morreu uma vez que eu passei num concurso do Banco do Brasil, que ela me obrigou a fazer, e eu passei e não quis assumir. Foi, eu acho que o maior desgosto da vida dela. Mas a minha vida não era isso, né? Então, aí, quando efetivamente as redes sociais e toda essa dinâmica que a gente tem hoje surgiu, eu já estava muito insider, sabe? Eu já era muito conhecida, já tinha um nome validado e já tinha feito algumas ações grandes com marcas nacionais. Eu fui, em 2012, embaixadora da Audi no Brasil, junto com nomes, por exemplo, como Alexa Atala e Tássia Naves.
Eu acho que foi ali que eu te conheci, acho que foi a época mais ou menos que eu te conheci. Tu vê, isso aí vai fazer É, 10 anos, né? Para tu ver como a gente tá bem, estamos super bem para nossa idade, nossa, incrível. Ai, mas então, assim, e aí as coisas realmente foram surgindo de forma muito natural, e obviamente que eu aí fui profissionalizando, né, e tendo a oportunidade de fazer cursos, de estar perto de pessoas que tinham mais, vamos dizer, embasamento de marketing mesmo, e aí fui, né, tomando consciência de que eu precisava fazer realmente esse movimento de trabalho. E hoje a rede social é a minha casa, né? O Instagram especificamente é a minha casa e é também o meu trabalho. Porque aí, na segunda parte da tua pergunta, e tentando ser sucinta, que é difícil, Não, tá ótimo. a pandemia foi um susto, né, para todas as pessoas do universo, com toda certeza, mas eu que vivia de eventos presenciais e que ainda na época ali, 2020, início, né, eu não comercializava efetivamente o meu Instagram, eu não monetizava a minha rede, foi um susto, né, um baque. Eu fiquei, eu acho que por uns 3 meses, sem nenhuma renda, porque os meus clientes fixos do offline, eles suspenderam os contratos em função de uma rede de hotéis enorme que estava demitindo 600 pessoas, então eu não era prioridade, né? E isso só como exemplo. Mas aí eu fiquei 3 meses parada, efetivamente sem grana, e aí eu acho que já tem um insight para quem está nos escutando e é da área da comunicação, né? Nós temos muitas vezes, quando não é assalariado, a gente tem vidas muito incertas. Então, foi muito importante ter um lastro, sabe? Foi muito importante ter feito, e poucos, mas alguns anos atrás, 2 ou 3 anos antes da pandemia, ter feito uma parada estratégica e dito, olha, eu preciso ter um dinheiro guardado, né, nunca pensei em pandemia na vida, mas pensei assim, se eu quebro uma perna, se eu, né, fico sem voz, sei lá eu. E fiz isso muito tarde, eu fui fazer isso depois dos 40 anos, mas fica um alerta, assim, porque realmente, como a nossa vida ela é muito dinâmica, a gente acha que nunca vai acontecer nada. E aí veio uma pandemia. E aí pega todo mundo de surpresa. Não, isso É. eu imagino, nossa, Paty. E aí vem o ponto de inspiração, né? Que você é uma pessoa que eu sempre acompanhei nas redes, eu te conheço, você me inspira. E eu fico pensando assim, você pivotou completamente a sua carreira, que foi o que você falou, né? Depois da pandemia. E completamente, da onde veio isso, Paty? Assim, qual foi a sua inspiração que te lançou no mundo digital de um jeito rápido? Porque eu te acompanhava antes e depois eu falei, nossa, olha a Paty, 3 meses depois eu falei, uau, ela tá. Como é que foi esse processo? Da onde veio essa inspiração? Eu fico feliz em ser inspiradora, em qualquer circunstância, né, que seja, assim, a inspiração real, como essa legítima, como essa que tu tem, assim, de admiração, que eu já te disse, fico muito contente, muito feliz, mas também, assim, muitas vezes de ser a inspiração para uma coisa boba. Olha, ela aparece sem filtro no Instagram, por exemplo, que eu apareço. Eu tomei uma decisão de não usar filtros, mais aqueles filtros de boniteza, sabe? Aquele filtro que te Eu deixa fiz isso sempre. um dia, outro dia, mas era sexta-noite, tudo bem, né? Sexta-noite. Eu tomei essa decisão por achar que, assim, eu adoro procedimentos relacionados à estética, sou uma pessoa super partidária a fazer tudo que tu puder fazer e pagar, mas a questão é que eu acho que a gente precisa estar bonito pra gente, né? Eu gosto de estar bonita quando eu me olho no meu espelho. Quando a gente bota um filtro, tu tá sendo bonita só para quem tá do outro lado da tela, porque no espelho tu tá horrorosa igual, entendeu? Então eu não Exato. gosto desse pensamento. E isso só assim, um insert, né, para dizer o porquê que ser inspiracional acaba sendo um dos meus motes hoje. Né? Quando a pandemia chegou, em lá janeiro de 2020, eu já tinha feito uma pequena parada no meio de 2019 para olhar para dentro da minha empresa. Eu estava achando que eu estava com, assim, estava batendo no teto em relação a algumas coisas aqui do mercado gaúcho, que é um mercado muito diferente do mercado paulistano, né? Ele é muito mais enxuto, ele é muito mais bairrista, é mais cheio de picuinha, é um mercado mais chato, tá? Fato.
E eu não tô... o gaúcho pode até ser bairrista, turma, mas assim, eu tenho que ser sincera com vocês, a gente aqui é chato mesmo, não é à toa que aqui é campo de prova de um monte de marca, né? Porque dizem, se passou pelo gaúcho, vai para o Brasil inteiro. Mas é verdade, é verdade. Então, no meio de 2019, eu tinha feito uma paradinha estratégica, assim, feito 2 contratações de um cara especialista em marketing digital e de uma consultora, né, para tentar dar um viés um pouco diferente para a minha empresa, e já tinha surgido essa, não só possibilidade, mas necessidade de monetizar o que eu entrego ali nas redes sociais, né? Eles ambos viram que eu tinha essa possibilidade, né? E aí eu já tinha começado a criar alguns produtos, mas os produtos eles eram todos voltados ao offline, eles só eram mostrados no online e vendidos. Mas eu não tinha nada só exclusivamente né? Eu não sou a influenciadora que faz provador de roupa, eu não sou a influenciadora que faz maquiagem, eu não sou a influenciadora do look do dia, então era muito difícil para eu ter coisas que assim, manda uma sacola de roupa para minha casa, eu mostro todas as roupas da tua loja. Eu não faço isso. Não é coerente comigo isso. Então eu não tinha o que fazer. Aí, como eu te disse, esses 3 meses de respiro me serviram para olhar tudo que estava sendo feito, tudo que estava sendo proposto, enxergar um monte de merda, né? Enxergar um monte de coisa legal, enxergar coisas que eram legais, mas que não condiziam nem comigo, nem com o mercado gaúcho, e peneirar isso tudo e criar um projeto meu. E foi aí que surgiu, ali por volta do mês de junho, o Tá no Papo Patileivas, que foi a minha série de lives, que teve 2 temporadas de 2 meses cada, em que eu comercializei semanalmente para até 4 patrocinadores diferentes as minhas lives. Isso eu achei muito legal, Paty. Desculpa te cortar, mas assim, na minha opinião, você não para de se reinventar, né? Por isso até o convite daqui de Pontos e Conexões, que você é muito ligada com isso. E eu sou testemunha de quantos programas você criou, que esse é um que você está comentando, outros produtos dentro desse ambiente de negócio. E eu acho isso incrível, porque tem esse que você falou, tem mais. Você criou um outro produto esses dias, que eu acho que você Paty Sincerona, você está sempre criando. Isso, na minha opinião, é incrível. Então, como é que você identifica essas oportunidades, esses espaços para criar esses projetos, além dessa live, que foram outros? Como é que é esse processo de reinvenção, assim, para a Paty? O processo, para mim, ele vem muito da observação. Eu vou te dizer que ele vem, Legal. assim, 80% da observação e os últimos 20% do meu critério em ver se ele encaixa ou não com o meu perfil. Como eu tenho muita facilidade para o vídeo, eu ligo a câmera e saio falando, sabe? Eu não faço muito script, eu tenho essa facilidade. Eu pensei cá comigo, olha, o vídeo que é uma coisa tão complicada para outras pessoas, e o vídeo hoje, né, naquela época e ainda hoje, é um dos maiores fatores de compartilhamento e de visualização dentro da plataforma Instagram, então vamos tocar ali vídeo, né? O Tá no Papo foi um case, efetivamente, assim, eu acho que se tivesse alguma coisa para colocar o Tá no Papo, eu ganharia um prêmio, porque assim, a maioria das pessoas, Mel, e eu não estou dizendo daí só aqui em Porto Alegre, ou só no Rio Grande do Sul, a maioria das pessoas no Brasil, com exceção dos músicos sertanejos, da Ludmilla, sem ser esses, a maioria não comercializou as suas lives. Fez as lives por 2 motivos pontuais. Se manter conectado com as pessoas, né? Não ficar ermitão, né? Nós falamos aqui antes de começar, tem muita gente que mora sozinho. Essas pessoas, eu tenho uma amiga que criou um programa bárbaro também no canal dela, né? No Instagram dela, para simplesmente ter com quem conversar. Sabe? Então, assim, teve gente que fez pelo bem mental, né? Pelo bem da sanidade mental, e teve gente que fez para realmente criação de conteúdo e até para mostrar o quão insider era, o quão bem relacionado era. Olha, eu vou fazer, aqui também temos um exemplo aqui em Porto Alegre de uma outra par minha que, assim, fez live com a Cláudia Raia, com a Maitê Proença, e, porra, olha que legal, sabe? Uma pessoa que cresceu muito na pandemia, por quê? Porque ela se mostrou
comparsa de gente muito grande, né? As lives Gente, dela... George Clooney me chamou na live. Olha, adoro! Não, mas eu tô brincando, mas eu entendo isso. Não, então isso realmente foi um aval, né? Até fazer lives com gente bacana, poderosa, acabava sendo um aval. Eu acho tudo isso legal, Mel. Acho que tudo é válido, né? Até porque depende muito do que tu precisa. Se tu quer mais seguidores, essa minha amiga, como eu te disse, conseguiu. A outra que não queria ficar sozinha conseguiu super relacionamentos através das lives, e tanto que ela mantém até hoje. Mas eu, especificamente, eu queria ganhar dinheiro que eu não estava ganhando, porque minhas contas continuavam chegando e eu estava 3 meses sem ganhar dinheiro. Tem que pagar as contas, exatamente. Exato. Então, aí assim, eu dizia, tá, queimar gordura não vai dar para fazer muito mais tempo do que isso, tá tudo certo, mas, né, vamos lá. Então, eu tinha o objetivo único e exclusivo de fazer dinheiro. Óbvio que, junto a isso, eu trouxe a vontade de trazer um conteúdo legal, que engajasse as pessoas, que trouxesse efetivamente, assim, um aprendizado para quem escutava, né? E, óbvio, me muni de convidados que trouxeram isso também. Então, fiz lives com pessoas muito legais, inclusive algumas renomadas nacionalmente, aí a Mônica Salgado, enfim, E, assim, Arthur Bender, que é o cara, o rei do personal branding no Brasil. Então, assim, fiz lives com o Taleb, né, que é um cara que ensina os homens a terem guarda-roupa conceitualmente bem apresentável, enfim, gente nacional mesmo. Então também fiz com gente muito legal, mas eu tinha esse objetivo e eu fiz de uma forma super simples. E aí fica também um outro insight. Eu simplesmente peguei o meu valor, quanto eu cobrava para uma aparição, vamos dizer, um giro com Paty Leivas, que é como eu chamava, esse meu primeiro digital que ficou impedido de acontecer porque ele tinha metade sendo feita no offline para depois a outra metade ser entregue no online. Eu peguei esse valor de lá e dividi ele por semanas. Então eu fiquei com um valor muito razoável para cada uma das empresas. Aí eu fiz contato com, assim, amigas, seguidoras que tinham loja de roupa, loja de bijuteria. Então hoje eu estava vestindo hoje essa blusa aqui é da Mariazinha. Toda aquela semana eu fazia as minhas lives com as roupas da Mariazinha, fazia a foto com a roupa da Mariazinha e falava da roupa da Mariazinha. E o brinco era da Joaninha. Então, a semana inteira era o brinco da Joaninha, a roupa da Mariazinha. Na outra semana, entrava o brinco do João e a roupa do Mário, entendeu? E aí eu fui trocando as lojas. Todos os lojistas, todos os que fizeram uma semana, replicaram, no mínimo para mais uma. Teve alguns que fizeram um mês inteiro. Então, assim, dava resultado para eles. Então, para mim, foi, assim, o melhor dos mundos. Eu consegui ter um conteúdo de qualidade, ganhei dinheiro para pagar minhas contas, porque não era dinheiro assim para, não, agora vamos se deitar não, era um dinheirinho aquele ali para, né, para não dizer que eu não estava ganhando nada e para honrar com os carnê batendo na porta. E ainda gerei resultado para marcas menores que talvez em outros momentos não pudessem fazer parte do meu portfólio, porque efetivamente, como eu trabalho com marcas maiores e cobro mais, elas não entrariam no meu Instagram. Então foi muito legal. Gente, muito legal, Paty. Atenção, quem estiver escutando do podcast, né? Lojas de marca de sapato, eu tô super à disposição para ganhar todo o podcast. Não, brincadeira. Mas sabe o que. Mas eu vou falar uma coisa muito legal que eu acho um dos pontos fortes, que eu acho, né? Que eu adoro em você, que é assim, você é super transparente, você é super sincera, muitas vezes, né, com a humildade de mostrar até uma certa insegurança nesse momento. Acho isso fantástico, né? No momento que a gente estava vivendo. Até me lembro um episódio que você estava triste com a pandemia, se apareceu triste, chorando. Eu acho isso muito legal, né? Então, assim, dentro dessas iniciativas, de projetos, claro, a gente sempre acerta, erra, né? E isso é uma coisa que eu queria muito deixar registrado aqui, porque a gente sabe que a gente tem muito que aprender dentro desse processo, né? Principalmente no empreendedorismo. E teve um caso, né, Paty, que você colocou isso no Instagram, se não me lembro, acho que foi, não sei se foi esse ano, que você colocou isso para todo mundo, né? De acertos, erros. Você fala abertamente. E aí, como é Foi que você acha isso? Como é que você enxerga? Você lembra disso? Que acho que foi agora Sim. esse ano.
Não, com certeza, assim, o meu baque de deprê foi esse ano, foi em março, quando tudo fechou de novo, efetivamente, foi a primeira vez que eu senti um baque, assim, nossa, fiquei triste demais, assim, fiquei semi-deprimida. Eu tenho uma característica, isso é meu, é pessoal, não adianta, eu não posso tentar trocar nem ir contra isso, né, até porque eu acho ótimo, mas eu sou uma pessoa muito positiva, assim, eu sou de olhar o copo meio cheio, eu sou super partidária de coaches de coisinhas legais, assim, eu gosto. Isso é bom. Então, efetivamente, eu tenho certeza que eu passo melhor do que pessoas que são mais negativas, porque, né, eu consigo dar uma passada de pano, assim, na situação toda. Mas esse início de março me deixou muito mal e eu, obviamente, vim a público, entre aspas, né, dizer, porque como eu tô todo dia aqui, tô todo dia lá na minha rede, né, que, aliás, a gente não falou ainda, @patileivas, com 2 T's e I, podem conferir lá e comentar, enfim, adoro comentários vindos de pessoas que não me conhecem, porque daí eles efetivamente são muito legítimos, né? E então foi um momento que eu cheguei e explanei, assim, eu disse, galera, é isso, não tô bem, então talvez eu desapareça uns dias aqui, mas se não, né, se amanhã eu acordar bem, eu já volto, tá tudo certo, e entendam que, né, todo mundo pode não estar bem. E o que deu de errado foi assim que terminou o Tá no Papo, e eu efetivamente disse que não queria mais fazer, porque eu vi que as lives, elas não estavam mais dando tanto resultado em números, e como eu não estava fazendo uma coisa que era só para mim, né, era uma coisa para os meus clientes, eu achei injusto deixar, assim, por exemplo, uma base de 60 mil seguidores como eu tenho, com lives de 30 e poucas, 40 pessoas. Eu não queria que isso acontecesse, achei que pegava mal, e efetivamente continuo achando até hoje, para mim, né, dentro dessa minha base, apesar de entender que qualquer audiência é válida, né, principalmente se tu toca aquela pessoa que está te escutando com alguma ideia ou com algum pensamento que modifica a vida dela, eu Seja uma sei pessoa, né, mudar a vida de alguém. exato, eu sei o quanto isso é importante, né, e valorizo muito quem insiste, quem persiste, como eu te digo, nessa função das lives, mas eu, como tinha um objetivo claro de comercializar, achei que não era bom vender uma coisa, uma base de 60 mil seguidores e apresentar para o meu cliente 40 ou 20, sabe? 40 pessoas na assistência. Então, encerrei, terminei honrosamente, beleza. E aí criei um outro projetinho rapidamente, que era 21 coisas para 21, para a gente já, né, começar o ano novo instigados a coisas boas, a pensar coisas boas, como eu disse, né, os coaches gratiluz. E aí chamei algumas pessoas, amigas, outras pessoas que eu admiro, outras pessoas célebres, chamei, a primeira foi a Marta Medeiros, chamei pessoas do meu convívio, da minha relação, né, das minhas pontes, para fazerem videozinhos curtos dizendo qual era o seu desejo para 2021. Eu adorei esse projeto, Pois tá? é, foi uma bosta, foi um Eu adorei! Ih, gente, eu tô fora então. Foi muito ruim, não repercutiu em Verdade. nada. Eu tinha certeza que ele seria super legal, super compartilhado. Era um horror. Eu usei uma dinâmica errada. Eu coloquei ele eu coloquei os vídeos no feed, ao invés de usar no IGTV. E aí as pessoas não assistiam. Mas assim, ó, foi o mico do final do ano, né? Eu tinha tido um ano que eu tinha conseguido deslanchar numa novidade, e esse foi o mico do final do ano. Mas a internet, ela é feita de altos e baixos. E aí a gente pode usar uma outra regra, né, que é uma regra do marketing, que também às vezes é falada, que é como o processo de venda. O caminho do W, né? Quando a gente começa a vender uma coisa, a tendência é começa a venda lá em cima, daqui a pouco baixa, daí tu dá um caô lá, diz que está acabando, e volta, sobe de novo e desce de novo. Então, assim, a internet é assim. E eu não me deixei abalar, né? Eu engoli aquele sapão ali, disse, tudo bem, micou, não foi legal, obrigada a todo mundo que fez, né, que se prestou a fazer o 21, eu continuo querendo essas 21 coisas para 21, espero que vocês também queiram, mas flopou total. E vamos para a próxima, né? Como aqui, assim, eu acho que os mercados são um pouquinho distintos, né? Porto Alegre tem uma coisa, assim, que a gente tem veraneio, né?
Não sei se vocês sabem o que é veraneio. Não, calma, né, Paty, eu sei, pelo amor de Deus. Não, é que Porto Alegre As pessoas não, morre. eu tô entendendo o que é veraneio, tá todo mundo entendendo. Não, mas é que assim, paulistano só trabalha, né, fia? É Não, diferente, não, né? mas dá para entender, tá? Mas não, Porto Alegre é uma tristeza. Chega assim, final, meio de dezembro, as pessoas migram para o litoral, que é 1h30 daqui, mais ou menos, 2 horas mais longe, e Porto Alegre morre, sabe? Então, efetivamente, as coisas ficam mais paradas. E é uma época que fica difícil de trabalhar. Então, eu meio que relaxei, descontraí, disse, janeiro, fevereiro, não vou nem me preocupar em lançar nada novo, deixa no flow. E aí, março, que é, né, aquela esperança, março 2021, vamos embora. Agora vai virar o jogo. Assim, empolgadaça, chegou dia 1º de março, fom, de novo. Então, realmente foi uma montanha russa com muitos downs, assim, né? E agora, vou te dizer que eu já estou subindo, na subida do W de novo, né? Estou me encaminhando a um novo momento em que eu estou acreditando mais nas coisas, efetivamente estou com clientes muito bons, cliente do ramo imobiliário, os antigos, aqueles que tinham, né, dado para trás lá na pandemia, todos voltaram e outros surgiram, então estou na linha crescente, assim, e aí criei agora 2 novos produtos que tu em primeira mão vai saber, porque isso foi essa semana, eles ainda não estão não estão na rede ainda, né, eu ainda não executei, mas são 2 novos produtos que vão ser colocados de forma bem diferente no Instagram. Um vai se chamar Patips, né, o meu nome com 2 T's, e são tips, dicas mesmo, legal, diquinhas, e que vão ser exatamente esses coaches gratiluz que eu te falo, né, só que ao invés da imagem, né, de dizer lá, olha que legal isso, ou sei lá, a gente divide para somar, sabe, alguma coisa assim, vai ser falando, né? Legal. Eu tive essa inspiração por intermédio de uma chefe de cozinha baiana que faz isso diariamente. Eu amo escutá-la. Eu adoro, muitas vezes ela faz assim o meu dia começar melhor com aquilo ali que ela diz. E eu disse, olha, se ela me inspirou assim, eu posso fazer também. E agora estou criando essas frases e buscando frases também, né, de autores legais para, com todo o crédito, poder falar. E o outro vai ser o bate-papo, né, em vez de GTV, que vai semanalmente trazer algum especialista em alguma Volta coisa. no outro, volta no segundo que travou. E o outro? Peraí. Oi. Bate-papo, ele é com o meu nome, né? Bate-papo. E ele vai aparecer nas redes através do IGTV, uma vez por semana, sempre com um especialista de qualquer coisa. Pode ser especialista em chocolate, como é o meu namorado, pode ser um especialista em marketing, como tu és, pode ser um especialista em qualquer coisa. Então, vou trazer pessoas diversas. E aí serão papos curtinhos, assim, nesse primeiro momento ainda não feitos tete a tete, né? Vão ser editados, assim, gravadinhos, e acho que vai ser bem legal. Nesse momento eu ainda não estou pensando na comercialização deles, é efetivamente para melhorar um pouco o conteúdo que eu venho fazendo, porque também a pandemia acabou gerando um excesso de conteúdo, né, Mel? E as pessoas se dividiram muito. Então eu preciso afagar novamente a minha audiência para trazê-los, para que eles fiquem, permaneçam na minha rede e para que outros venham. O engajamento, né? Não, com certeza. E, Paty, sabe o que eu acho muito legal? Que você sempre supera, né, os problemas, a crise, busca energia, inspiração. Então, aqui vai novamente um ponto de admiração aqui que eu tenho por você. Você está me escutando, Paty? Tô super, escutando muito feliz. Ai, que legal. Tá ficando ruim a internet, mas vamos continuar aqui. Tá na escuta? Tá, né? Tô. Beleza. Super. Paty, agora vamos para o ponto principal aqui do nosso podcast, que você tem aí quase 70 mil seguidores, certo? Estava olhando agora, 69 Eu alguma coisa. perdi,
Não, eu perdi alguns seguidores esse ano, eu tive Peraí, vamos alguns voltar que travou. posicionamentos. Peraí, Tá. vamos voltar, desculpa, não sei o que está acontecendo. Paty, agora vamos para o ponto principal aqui desse podcast, que é sobre pontes e conexões. Você hoje tem quase 70 mil seguidores, certo? Eu tive uma baixa de seguidores nesse início de ano, eu já estava chegando aos 69, e eu cheguei a ter 68.600 Não, tá ficando ruim, viu, Paty? que é suportante. Peraí, Paty, vai É, ter que voltar, peraí, volta. tá. Não sei o que está acontecendo com a Só para internet. te dizer assim, ó, a tua imagem para mim travou no primeiro minuto e eu te enxergo parada. Eu te escuto super bem, mas tu tá parada para mim desde que a gente começou. Tá, olha, deve ser alguma coisa aqui. Então, fala, vamos tentar de novo. Você tem quase Então, 70 mil seguidores, certo? não, efetivamente eu perdi alguns seguidores esse ano por alguns posicionamentos. Eu já estava chegando aos 69 mil, eu cheguei até a ter 68.600, e aí agora eu estou com 67.900. Eu faço uma limpa bem criteriosa, assim, uma vez por mês, ao menos. Eu tiro no mínimo 50 seguidores que eu vejo ou que são inativos ou que estão ali meio, né, entrei de gato no navio. Porque óbvio, como eu te disse antes, né, eu tenho a intenção de ter novas pessoas me escutando e me vendo, mas eu não tenho assim, o ego ou me fugiu a palavra agora, a coisa aquela eu preciso ter tantos milhares de seguidores. Eu quero que tenham pessoas que gostem do meu Engajadas, né? conteúdo. Que gostem efetivamente do meu conteúdo, quer seja para ver o look do dia, que volta e meia eu faço, né, que não é a minha constante, mas que às vezes aparece, quer seja para ver alguma informação que eu passo. Inclusive, isso eu acho que é uma outra coisa legal de falar. Eu gravei um vídeo, eu estava um tempo na Bahia agora, e aí houve, né, muita controvérsia a respeito de estar viajando, enfim, e aí foi onde eu perdi alguns seguidores, porque eu me posicionei. E eu fiz um vídeo de um Patileiva Sincerona, né, que é onde eu falo assim abertamente sobre Sim. o que eu penso, e eu falei exatamente isso. O que eu faço na minha rede social, no caso no Instagram, é infoentretenimento. Eu informo as pessoas de uma forma leve, tentando trazer o entretenimento para a vida dessas pessoas. Ou seja, eu não vou te mostrar uma coisa como se eu fosse o William Bonner. Eu faço do meu jeito. Então, é uma mistura de uma publicidade autêntica e pessoal, né, com informação. Então, é muito legal quando a pessoa entende e gosta disso. E se não gosta, next. Né? Tem um mar de gente aí legal para ser seguida e para ser ouvida. Eu não quero ser unânime, tu entende, Mel? Eu quero que quem gosta desse perfil de informação misturada, mesclada ao entretenimento, e que entenda que sim, é muitas vezes propaganda, é muitas vezes publicidade, e eu não tenho vergonha, aliás, eu tenho orgulho de ter esses clientes e esses nomes agregando, né, próximos a mim. A pessoa que entende isso, nossa, fica aqui, sabe? E a pessoa que não gosta disso, não tem problema parar de É seguir, eu isso não aí. acho um problema. Não, e fica a dica, tá, pessoal? Quem quiser Fica continuar de... seguindo a Paty, não, brincadeira. Mas, Paty, falando de pontes e de seguidores, eu ia te perguntar o seguinte: as conexões, a gente sabe que elas participam desse processo de transformação. E a tua área, você está sempre conectada, né? Sempre fazendo pontes e conexões. Fala um pouquinho pra gente, como é que você percebe, não só dos seus seguidores, tá, mas a importância das pessoas, né, profissionalmente e até pessoalmente, nessa questão no que tange a pontes e conexões. O que que você acha disso? Qual é a sua visão em relação a isso? Acho que esse capital social, ele é um dos maiores ativos do mundo de hoje. Também acho. Essa coisa de conhecer efetivamente alguém e se interessar por essa pessoa, né, ou pelo que ela tem a dizer ou o que ela tem a mostrar, é muito raro,
né? Porque são relações mais fugazes. Se voltar lá no nosso podcast, lá no início, lembra que eu te falei, né, que nós somos pessoas que vêm de uma geração analógica, onde as pessoas efetivamente precisavam se conhecer olho no olho para dizer que tem uma relação. Hoje não, hoje a gente se sente próximo da Kim Kardashian, a gente se acha amigo do sei lá eu, do George Clooney, Qualquer pessoa que exiba a sua vida na internet, ela tem uma exposição que aproxima, mas é absolutamente superficial, porque não tem nada, né? Se tu passar por alguém na rua e disser, oi, querido, e daí, tá bonito esse pijama de bolinha, ele vai dizer, tá louca? Não, louco é tu, que postou o pijama de bolinha ontem, eu te vi com o pijama de bolinha. Então, as relações, elas ficaram mais inócuas, assim, mais rarefeitas, né? Elas existem, mas elas somem num piscar de olhos, assim. Então, esse capital social de criar efetivamente a ponte, como tu está fazendo aqui, e faz muito bem na vida offline, né? Ela tem que ser cada vez mais valorizada. Tem uma frase que eu provavelmente parafraseei de alguém, tá? Mas assim, eu uso ela muito, que efetivamente, para tu ser interessante, tu precisa ser interessado. Exato. As pessoas se tornam muito mais interessantes quando se interessam por nós. Porque ninguém quer só... E aí, outro dia, numa live dessa minha amiga que eu te contei, né, que fez todo um programa e que até hoje está na rede dela, que é a Débora Tessler, gaúcha, mora no Rio. Ela entrevistou um cara que é incrível aqui do mercado digital, aqui de Porto Alegre, que até eu trouxe um livro para depois te mostrar, o Rafael Terra. Ela entrevistando ele no programa dela, ele falou assim... as pessoas, elas não podem achar que uma conversa entre amigos, né, quando tu senta com um amigo na frente do bar, se tu ficar só falando de ti, o teu amigo uma hora tá revirando os olhinhos, dizendo, meu Deus, quero ir embora. É um saco. Precisa existir troca, né, precisa existir conversa, efetivamente. E a rede social é muito isso, precisa existir conversa. Então, para que a gente traga para o âmbito online a educação que a gente tem no offline, troquem, né? Não sejam só, não subam no parlatório e fiquem dando discurso. Troquem com a audiência de vocês, usem essas pontes, essas conexões para efetivamente fazer relacionamento, porque a gente não pode esquecer, apesar, né, de hoje se comprar qualquer coisa pelo Instagram, fazer curso pelo Instagram, ver o que tu quiser pelo Instagram, a rede, ela é social, ela é para sociabilizar. Então, acho que é um grande ponto que tem que ser muito valorizado. As relações interpessoais, dentro ou fora da rede, elas são um grande ativo no mundo sempre, mas hoje mais ainda. Eu acredito muito nisso. Nossa, eu acho incrível. E, bom, a gente se conheceu, reforçando, através de amigos, de pontes, e com certeza eu vou para veraneio, eu vou para uma casa de veraneio, já que eu, paulistana, não sei o que é veraneio, vou para sua casa, ter certeza disso no próximo verão, meu amor. Combinado, combinadíssimo isso. Mas olha, Paty, infelizmente a gente vai ter que parar por aqui. Eu queria só te perguntar ou te pedir que conselhos, né, você daria para aquelas pessoas que querem se reinventar, querem fazer pontes e conexões, para a gente fechar aqui o nosso podcast. Como se aquela história, né? Que a gente, se fosse bom, estavam vendendo. Até agora no Instagram já estão vendendo, né? Porque muitos dos cursos que estão surgindo aí, os infoprodutos, muitos quando tu começa a avaliar, é tudo meio conselho. Nada é muito comprovado. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que são... Aqui a gente teve alguns insights, né? Eu acho que ouvir o teu podcast de novo pode ser uma grande atitude, mas eu deixaria 3 pontos, assim. A primeira é valorizar as relações, não pensar que aquele amigo não, mas ele trabalha numa indústria, não tem nada a ver comigo. Não, esse amigo pode ser amigo de alguém que, né? Então, as pontes. Valorizem os contatos, valorizem não só, né? Não é uma questão de puxa-saco, não é interesse. isso.
Exato, Mostra o mas interesse. valorizem, né, as pessoas que vocês já têm na rede de vocês. Se vocês têm poucas pessoas na rede, façam contato. Hoje, uma rede que eu uso mal, eu tenho que admitir, o LinkedIn, O ele LinkedIn, nós falamos sobre isso. que aí a Mel vai me fazer uma super aula. O LinkedIn, ele permite que a gente tenha, assim, contato, né, praticamente direto com pessoas muito picas, de CEOs de empresas incríveis. Então, se tu gosta de alguma coisa, né, aprender com quem está fazendo o que tu acha bonito é a melhor coisa que existe. Então, vai, pede um café Um virtual, sei café, lá. um conselho, um bate-papo. Exato. Então, assim, as pessoas estão abertas a isso. Eu já ouvi de uma pessoa que eu acho incrível, que se chama Alexandra Lohá, que é agora, né, na época ali da questão toda do Black Lives Matter, George Floyd, ela ficou muito atuante, ela é francesa, mas mora em São Paulo, foi já consuleza da França, e ela, uma vez, numa palestra, ela disse isso. Eu adoro quando as pessoas chegam e dizem, toma um café comigo, normalmente eu vou tomar, sabe? Mas ninguém Mas eu acha que eu faço isso. iria. Pois é. É isso, tem Então, que acho que fazer. esse é um grande ponto. O segundo ponto é esse, eu reforço, né? Ele tem a ver com o primeiro, mas eu reforço. Se interesse, né? Se interesse. Tu vai ser mais interessante se tu for interessado. E porque quando tu ouve as outras pessoas, tu acaba aprendendo com a história delas. E a gente ter repertório, né, ter background, ter histórias a contar, mesmo que não sejam nossas, é muito bom. E isso realmente faz com que tu te torne interessante. E a terceira coisa, e a última, não a menos importante, seja verdadeiro contigo, assim, não tente ser alguém que tu acha bonito, ou que tu acha legal, ou que tu vê que bomba na internet. Se o teu conteúdo, se o que tu transmite para tua audiência não for de verdade, tu não vai conseguir durar muito tempo. Tem que ser a sua Porque essência, né? Tem que ser o que você tem para oferecer, exatamente. tem que ser. E se não tem muito, aprende ou cria, sabe? Efetivamente, todos nós sabemos alguma coisa que o cara do lado não sabe. Então, procura isso em ti, assim, para poder ser essa inspiração, como a gente falou tantas vezes aqui. Porque tu não consegue inspirar sendo fake. Né? Não consegue mesmo, não é aquela máxima que também é super antiga, mas é uma grande verdade. Tu pode enganar alguns algum tempo, mas tu não engana todo mundo o tempo todo. Não. Então, a verdade, assim, eu acho que é um bastião. As pessoas têm que levantar essa bandeira e ir atrás dela, inclusive na internet. Porque na internet é mais fácil da gente maquiar as coisas, né? Legitimamente falando. Ai, Paty, é isso, Paty. Então, super obrigada. Como é que o pessoal te. Paty Leivas, como é que te segue? Qual que é o seu endereço no Instagram? @PATT I de índio Leivas, Paty Leivas. Ótimo, Paty. Então, ó, um beijo, super obrigada. Valeu, obrigada, viu? Eu Beijo que te grande, a gente se fala. agradeço. Sucesso, muitas pontes. Para todas nós. Beijo, amore. Beijo, Brigadão. tchau, tchau. Tá. Vou travar aqui. Tá. E aí, o que você achou? Ficou ótimo, só que eu acho que a gente se passou no tempo, né? Passamos pra caralho.